Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, no último vídeo nós paramos aqui, né? Comentei com vocês que tínhamos muitos detalhes para comentar aqui no cálculo do RF, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a distância da fase móvel, a gente pode considerar essa distância, a gente pode considerar essa distância, né? A gente pode considerar essa distância também, né? Pensar como ponto de referência onde eu apliquei a amostra, tá? Assim como os componentes da minha amostra, né? Eu posso pensar essa distância, eu posso pensar essa distância, eu posso pensar essa distância como sendo a distância percorrida pelo soluto. Essa daqui é a mais adequada, né? Ó, né? Para o meu componente verde, né? Eu posso pensar o ds como sendo essa distância, como sendo essa, como sendo essa. Essa daqui é a mais adequada, né? A distância percorrida pelo soluto. Eu apliquei o soluto aqui, a minha amostra aqui, ó, ela percorreu essa distância. Enfim, o fato é que eu preciso padronizar para fazer o cálculo, tá? Uma vez padronizado, ok, eu sempre faço o cálculo do mesmo jeito, é isso que importa, tá bom? Muito bem. Uma outra coisa que eu acho importante da gente considerar é o seguinte: cuidado. A gente vai pegar agora num aspecto do cálculo de RF que é muito comum o pessoal errar em concurso, tá? Ó, você quer ver? O fator de retenção da substância verdinha deu 0,9. O fator de retenção da substância amarelinha deu 0,6, né? Portanto, deu menor. Mas olha só como é que é contraintuitivo esse número. E é nesse aspecto que o pessoal pega em concurso. Quando você, só olhando para os dados aqui, ó, sem fazer as medidas, só olhando para essa plaquinha cromatográfica, certo? Para esse cromatograma. Quando a gente só olha para ele e eu te pergunto, quem que tem o maior fator de retenção? A substância amarelinha ou a substância verdinha? É muito natural você pensar que o fator de retenção na substância amarelinha é maior do que o fator de retenção na substância verdinha. Por quê? Porque eu apliquei a amostra aqui, ó. A substância amarelinha percorreu esse tanto aqui, ou seja, ele ficou mais retido no meu papel. Portanto, o fator de retenção dele é maior. É natural que se pense assim. Mas numericamente não é isso que se verifica, tá? Porque a definição do fator de retenção é a distância percorrida pelo soluto dividido pela distância percorrida pela fase móvel, tá? Então, quando eu jogo os dados da minha medida na fórmula, o fator de retenção da substância amarelinha deu menor do que o fator de retenção da substância verdinha, tá? Então, cuidado com esses detalhes. É muito comum você ter no concurso uma questão onde ele não coloca os números e aí ele te pergunta: quem que tem maior fator de retenção, o amarelinho ou o verdinho? Você bate o olho e fala: a substância, nessa corrida cromatográfica, a substância amarelinha ficou mais retida do que a substância verdinha. Portanto, o fator de retenção aqui é maior do que aqui. E não é. É na verdinha que é maior do que na amarelinha. Cuidado com isso então, tá? É contra-intuitivo aqui a brincadeira, tá? Beleza? Ó, tô te avisando onde você vai errar, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar um exercicinho aqui para você ver, ó. Olha lá. Ó, calcular o fator de retenção. Então tá aqui, ele pegou um papelzinho, né? Aplicou a amostra aqui, colocou o solvente aqui embaixo e deixou a corrida acontecer, certo? E aí depois de revelado, né? Você pega o papelzinho, aplica o agente revelador, você percebe duas manchas, ou seja, você tinha dois componentes, componente 1, componente 2.
formando a tua amostra original. O componente 1 percorreu 22 milímetros. O componente 2 percorreu 50 milímetros. E o meu solvente percorreu 65 milímetros. Tá? Perceba que para esse procedimento ele tomou como ponto de referência o ponto em que ele aplicou a amostra. Olha, o solvente ele aplicou até um pouquinho aqui embaixo, né? O solvente ele ficou nessa linha aqui de baixo, né? Ele não considerou o solvente como sendo o ponto de partida, ele considerou o ponto onde ele aplicou a amostra. Então, desde que você faça sempre assim, não tem problema nenhum, tá? Então, esse 22 milímetros ele considerou a partir do ponto de aplicação da amostra e não lá de baixo, né? Ou não da altura do solvente. Esses 50 milímetros a mesma coisa. Os 65 milímetros a partir do solvente ter percorrido lá de baixo, ele considerou a partir do ponto onde foi aplicado a amostra, tá? No final das contas, claro que os números vão dar diferentes, né? Mas no final das contas dá na mesma, desde que você faça sempre do mesmo modo. Então vamos calcular o RF aqui para esses caras? Olha lá. Opa! Vem com o tio que você passa de ano. Babinha, né? Olha lá. Vamos calcular. Opa! Tá vivo! Aqui agora eu tô abastecendo o celular. Composto 1 RF é a distância percorrida pelo soluto dividido pela distância da fase móvel. O fator de retenção deu, a distância do soluto deu 22 milímetros. A distância da fase móvel deu 65 milímetros. RF é igual a, vamos fazer aqui, 22 dividido por 65, 0,34. Olha lá, agora vamos fazer o RF para o composto 2. Composto 2. Fator de retenção deu a distância do soluto dividido pela distância da fase móvel. A distância percorrida pelo soluto foi 50 milímetros. A distância da fase móvel, 65. Quanto que dá? 50 dividido por 65. 0,77. Olha lá. O fator de retenção da substância 2 deu maior do que o fator de retenção da substância 1. Mas se ele tivesse perguntado isso aí para você num exercício e não tivesse dado esses valores para você calcular nada, o que ele podia perguntar? Olhando para essas duas manchas, dos dois componentes, componente 1 e componente 2, me diga quem tem maior fator de retenção, né? E aí ele não te deu nenhuma medida. Você olha e fala assim, a substância 1 teve maior fator de retenção, porque ele ficou mais retido na minha fase estacionária, né? E não é, né? Quando você bota na fórmula, você vai ver que o fator de retenção da substância 2 é maior. Beleza, gente? Tá claro? Tô te apontando onde você vai errar. Isso cai em concurso, tá? Isso cai em concurso. Professor, por que cai em concurso? Por causa do seguinte, se você for trabalhar, vamos supor que você
queira prestar um concurso para perito na carreira federal. Salário inicial R$ 15.000 por mês, certo? Metade da prova para perito é análise instrumental. Por quê? O que o perito faz? Ele faz análise química, muitas vezes. Então, se você passar para perito federal, salário inicial R$ 15.000, você começou na carreira. Vão te jogar para qualquer lugar no país. É federal a carreira, né? Então, se você cair num grande centro, numa cidade grande, que tem recurso, do tipo São Paulo, quando você tiver que fazer uma análise de uma droga qualquer, você vai ter equipamentos caros à sua disposição para trabalhar. Agora, se você não cair num grande centro, cair numa cidade pequena, do interior, que não tem muito recurso, como é que é feito a análise de droga lá? É feito por isso aqui, CCD, né? Não usa cromatografia em papel, usa cromatografia de camada delgada, onde o princípio que está por trás da análise qualitativa é por meio dos RFs. Então, o princípio é o mesmo. Daqui a pouco o tio vai mostrar um procedimento para análise de cocaína, crack e maconha, né? Então, você tem que saber dessas coisas, ok? Ficou claro? Ai, professor, é muito rústico. Pois é, mas funciona. É rústico, mas funciona muito bem. Se você for lá para o interiorzão, numa cidade que tem pouco recurso, não adianta, você não vai trabalhar com super cromatógrafo, você não vai ter lá um super infravermelho, você não vai ter lá um super absorção atômica, um ICP. Não. Você vai trabalhar quimicona básica, né? Você vai ter que usar ali o arrozinho com feijão, que funciona muito bem também, tá? Muito bem, vamos lá. Como fazer análise qualitativa e quantitativa, né? A análise qualitativa é realizada em função da cor e do fator de retenção apresentados pela substância, tá? Então, o que identifica uma substância, né? Olha lá. Então, no momento em que eu faço a revelação química, daqui a pouco vocês vão ver o que é o método da revelação. Tem um vídeo que o tio mostra lá, que o rapaz está fazendo análise de droga, ele borrifa a amostra com uma substância reveladora. É qualquer substância química que reage especificamente com algum componente da amostra, tá? Mas vão aparecer cores ou padrões de cores e em função da distância que essas cores percorrem a minha fase estacionária, eu consigo identificar a substância. Então é assim que a gente faz análise qualitativa, em função das cores que aparecem e em função do quanto essas cores percorrem a minha fase estacionária, tá? Então é assim que a gente faz análise qualitativa. Muito bem. Como é que a gente faz análise quantitativa? Gente, olha só, eu cheguei a fazer análise quantitativa com cromatografia em papel. Eu não vou falar sobre isso com vocês, tem aqui nos slides para você dar uma lida depois. Daria para a gente ficar romanceando aqui, eu contando a minha experiência, como é que era para fazer análise quantitativa em papel. Por que eu não vou fazer isso, gente? A gente praticamente não usa cromatografia em papel para fazer análise quantitativa, tá? É um tipo de análise muito antiga e não faz sentido ficar mostrando para vocês nesse momento, né? A gente está no ensino remoto, eu não vou ficar explicando isso para vocês agora, tá? Mas tá aqui os slides, tá? Sobre possibilidades. Depois vocês dão uma lida, mas não vou entrar nesse assunto agora. Vantagens e desvantagens. A cromatografia em papel é uma técnica simples,
de fácil compreensão e execução, de baixíssimo custo, apresenta separação relativamente rápida, é versátil e reprodutivo quando se tem prática. Entretanto, essa técnica não possui boa eficiência para fazer análise quantitativa, tá? Não é recomendável para fazer análise quantitativa. Até existem formas, mas não é recomendável. Cromatografia de camada delgada, CCD. É isso que a gente vai ver agora. Vamos fazer todos os itens, tá? Definição, tipos de adsorventes, aplicações, tipos, detalhamento da técnica, como fazer análise qualitativa e quantitativa, vantagens e desvantagens e exercícios. Vamos lá, definição. A cromatografia em camada delgada, também conhecida como CCD, é também uma técnica simples, sendo desenvolvida sobre uma placa de vidro que contém uma fina, portanto delgada, camada de adsorvente. O adsorvente é a fase estacionária e a fase móvel é um líquido, tá? Então, antigamente a gente fazia isso sobre uma plaquinha de vidro. Hoje em dia você já compra essa plaquinha pronta e essa camada delgada, fininha, de adsorvente, que é feita normalmente de sílica, ela vem impregnada numa chapinha de alumínio, tá? Você já compra ela pronta. Tipos de adsorventes para cromatografia de camada delgada. Olha aqui, gente, existem vários tipos de adsorvente, mas quase sempre a gente utiliza sílica, tá? Tem óxido de alumínio, celulose, silicato de magnésio, poliamida, outros. Mas em 90% das análises, ou sei lá, 99% a gente faz com sílica. Aplicação. Quando que a gente usa a CCD? Para estabelecer a identidade de substâncias, para determinar o número de componentes de uma mistura, para determinar o solvente apropriado para uma separação por cromatografia em coluna, a gente utiliza muito. Monitorar uma separação realizada por cromatografia em coluna através de identificação de frações coletadas, para checar a eficiência de uma separação, para monitorar o andamento de uma reação, para fazer análise quantitativa, só que aqui é muito raro, a gente não usa para fazer análise quantitativa de modo geral. Gente, eu também gostaria de ficar aqui explicando cada um desses aspectos, para mostrar para vocês a importância da CCD. Só que a gente precisa ter foco, eu preciso avançar um pouco o conteúdo e trazer os aspectos principais para vocês. Não vou entrar no detalhe, tá? Não vou falar sobre isso daqui e nada disso. Muito bem. Tipos de cromatografia de camada delgada. Os tipos são parecidos, né? Idem a cromatografia em papel, mas a principal é a ascendente, tá? Eu nunca vi cromatografia de camada delgada descendente, né? Não deve existir, tá? A cromatografia de camada delgada, ela é super simples, gente. Aqui, ó. Vocês vão ver o tiozão lá fazendo no vídeo, vocês vão ver que não tem nada de especial, né? Como é que eu faço a cromatografia de camada delgada? Recorto lá um pedaço da plaquinha, aplico a amostra aqui, coloco essa plaquinha dentro de um recipiente, né, que tem o solvente até um determinado ponto. Esse recipiente normalmente ele é tampado, né, e aí eu deixo a corrida acontecer, a corrida cromatográfica. É isso, gente. CCD é isso, tá? Não tem erro. Olha, aqui o tio deixou uma receitinha de bolo para você preparar a placa cromatográfica, a plaquinha de CCD, tá? Tem lá a ativação do adsorvente, o modo de aplicação. Nem no presencial eu fico falando sobre isso. Por quê? É só, se um dia você precisar, tá aqui uma receitinha de bolo para você fazer,
dentro do laboratório. Mas pelo amor de Deus, né? É uma plaquinha super barata, não vale a pena fazer a plaquinha dentro do laboratório, aplicar a sílica sobre o vidro e fazer todo esse procedimento. Vale a pena comprar, ela é muito baratinha, tá? Mas tá aí uma receitinha de bolo para você fazer. Então a sílica é uma substância extremamente polar, tá? Tá aqui uma série de polaridade em ordem crescente de solventes. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu não vou entrar nesse detalhe desses slides, porque eu vou trabalhar isso aqui de forma bem aplicada nos exercícios, tá? O que eu tinha para falar aqui, eu vou trabalhar de forma bem aplicada nos exercícios, na resolução de exercícios. Como fazer análise qualitativa e quantitativa. Assim como na cromatografia em papel, a análise qualitativa é feita a partir do fator de retenção e do padrão de cor apresentado. A análise quantitativa não é indicada para CCD, tá? A gente não costuma fazer análise quantitativa. Vantagens e desvantagens. A cromatografia em camada delgada é uma técnica simples, de fácil compreensão e execução, de baixíssimo custo, apresenta separação relativamente rápida, é versátil e reprodutível quando se tem prática. Essa técnica costuma ter uma resolução muito melhor do que a de papel, por isso normalmente é mais utilizada, tá? Não dá para comparar. A cromatografia de camada delgada é muito melhor do que a de papel, tá? Assim como na cromatografia em papel, essa técnica não possui boa eficiência para análise quantitativa. Bom, tá aí, meus amores, um procedimento para fazer análise de maconha, né? Tá lá, ó, escrito canabinoides, tá? Ó, como é que o tiozão fez o procedimento? Bom, tem todo o procedimento que eu vou ler aqui para vocês de preparação das amostras e dos padrões, né? Aí você aplica aqui os padrões, na verdade você aplica um padrão e pode aplicar as amostras, né? Então tá lá a polícia conseguiu encontrar lá um pacote com droga que supostamente é maconha, tá? Como é que a gente sabe se é maconha ou não? Você pode fazer o teste com cromatografia em camada delgada. Como é que é esse teste? Olha lá, o tio vai ler para você, porque eu acho que não tá dando para ler direito, né? A letra tá pequena, mas o tio lê. Então tá lá. Colocar uma pequena amostra da suspeita droga em um tubo de ensaio. B. Acrescentar aproximadamente 1 ml de éter de petróleo, também conhecido como benzina. C. Deixar a mistura em repouso por 20 minutos. Então aplicá-la sobre a placa de sílica. Na placa, com auxílio de um tubo capilar, aplicar o conteúdo extraído a aproximadamente 1 centímetro da base inferior. Após a aplicação na placa, colocá-la em uma cuba revestida de papel filtro e contendo cloroformo e toluol, na proporção de 7:3. Então, o que é essa mistura cloroformo-toluol na proporção de 7:3? É a minha fase móvel, tá? Após o deslocamento da fase móvel, solvente, sobre a placa, realizando a separação de eventuais componentes da amostra, retirá-la da cuba e em seguida revelá-la. O revelador utilizado é esse Edsler Fast Blue. Tudo bem? É um reagente muito específico que vai reagir com componentes muito específicos que existem lá na maconha. Após a revelação, conseguimos obter o resultado positivo ou negativo da suposta droga. Figura 1, placa cromatográfica após a revelação, sendo positivas as amostras que apresentaram coloração púrpura, tá? Então, como é que é o procedimento, gente? Olha lá, vamos desenhar para você ver. Aqui vale a pena para você entender a aplicação dessa técnica chamada CCD, né? Então, tá lá o bagulhinho, tá lá o bagulho, pacotinho de maconha, né? Suposta maconha.
Como é que a gente faz com ela? Você pega uma pequeníssima quantidade de amostra e coloca dentro de um tubo de ensaio. Pego lá um tequinho da amostra, coloco no tubo. Tá? E aí, o que é que eu faço? Coloco 1 ml de éter de petróleo. Né? Muito bem. Para que serve o éter de petróleo? Serve para extrair os componentes da minha amostra. Alguns componentes específicos, porque eu quero identificar se essa suposta droga é realmente maconha, tá? E aí, deixar a mistura em repouso por 20 minutos. 20 minutos de modo que o éter de petróleo extraia os componentes. E aí, o que é que você faz? Você pega e aplica isso daqui, a suposta maconha, né, esse meu líquido, aplica sobre uma placa. Então você vem aqui, ó, você pega, sei lá, uma pipetinha de pasteiro e tudo mais, tira um pouquinho disso daqui, vem e aplica aqui em cima. Pode ser, sei lá, um caninho com um pouquinho de algodão na ponta, né, um cotonete. Vem aqui, molha na amostra e aplica aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? A minha plaquinha de CCD, minha plaquinha de sílica. Que é isso aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Essa placa. Tá? Legal? Então, ó, acabei de aplicar a minha amostra. Beleza? Dentro do laboratório, eu tenho um padrão de maconha. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu padrão de maconha. Eu faço a mesma coisa. Eu pego um tequinho disso aqui que eu sei que é maconha, jogo aqui, ó. Coloco 1 ml de éter de petróleo, né? E aí eu venho com o cotonete, mergulho, deixo lá 20 minutos para extrair os componentes, mergulho e coloco aqui, ó. Tá? Aí, o que é que eu faço? Eu pego essa plaquinha, mergulho numa cuba cromatográfica. E aqui tem o que? Tem a fase móvel. A fase estacionária, quem que é? É a plaquinha, né? É a sílica contida na plaquinha, tá? Que é um composto extremamente polar. Beleza? Aí o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que eu vou deixar essa corrida cromatográfica acontecer, e aí depois eu vou tirar essa plaquinha e vou aplicar nela, borrifar um agente revelador. Esse agente revelador, então, na hora que faz aqui a cromatografia, né? Olha lá. Vamos ver. Opa! É muita emoção, gente. É muita emoção. É que a gente está explicando aqui como é que faz análise de maconha, né? Então a emoção é grande. Vamos lá. Então, olha só. Eu faço a corrida cromatográfica. Essa daqui é a minha amostra. Esse daqui é o meu padrão de maconha, né? O que é que eu faço? Olha lá. Depois da corrida, olha lá. Eu obtenho as manchinhas. Só que as manchinhas nem sempre são visíveis depois da corrida. Certo? Muitas vezes elas são incolores. Aí eu tiro a plaquinha, deixo ela secando, muitas vezes seco com um secador de cabelo, e aí depois eu aplico um agente revelador. O que acontece? Como é que eu faço análise qualitativa? Em função dessas distâncias, ó, eu comparo o meu padrão com a minha amostra, né? Se a manchinha vermelhinha percorreu a mesma distância da manchinha vermelhinha da minha amostra, né, eu tenho o mesmo RF do componente vermelho, tanto para o padrão quanto para a minha amostra. Se a minha substância amarelinha percorreu a mesma distância no padrão e na amostra, eu tenho o mesmo RF para o componente amarelo. Então, está feita a análise qualitativa. Tá? A análise qualitativa é feita em função do padrão de cor, né? O tipo de cor que vai aparecendo, né? E em função do quanto que essas cores percolam a minha fase estacionária, tá? Tranquilo? Então é assim que a gente faz análise qualitativa. E olha só o que o tiozão fez lá
na plaquinha, né? Ele aplicou aqui, por exemplo, o meu padrão, né? Aqui não dá para ver, tá tudo escrito aqui, ó. E provavelmente uma cacetada de amostra. Pegaram uma carga grande, hein? Pegaram muita maconha. O pessoal tá consumindo. Ah lá. Então ele aplica o padrão e aí ele aplica do lado, vai aplicando as supostas amostras, né? As supostas cargas de maconha. E aí ele faz uma cacetada de análise de uma vez só, tá? Então, ó, como ele obteve o mesmo padrão de cor, né? Então você tem aqui um púrpura percorrendo o mesmo fator de retenção em todos os pontos. Você tem uma substância meio alaranjada no meio do caminho, né? Enfim, como teve o mesmo tipo de comportamento, apareceram as mesmas cores na mesma altura, mais ou menos, então está feita a análise qualitativa. Está confirmado, é maconha em todas as cargas apreendidas. Beleza? Todo mundo entendeu? Babinha, né? Gente, ó, laboratório, isso daqui é extremamente funcional para fazer análise da droga, tá? Ah, deixa eu deixar é fogo. Ó, então esse daí é um dos procedimentos para fazer análise de maconha, tá? Não tem só esse não. Ó, tem um outro aqui para fazer análise de crack e cocaína. Ó, é o mesmo estilinho. Aí você usa um outro tipo de agente revelador, esse Drangerford, que eu não sei escrever o nome direito. Enfim. Pessoal, olha, tá dando 32 minutos. Eu vou parando por aqui o vídeo. No próximo vídeo eu parto desse slide, tá? A gente continua aqui em cima da análise de crack e cocaína, beleza? Beijo, até o próximo.